Aqui agora já tá aparecendo. Opa! Agora temos interferências. Segura aí, gurizada. Ainda não tá na hora. Eu desliguei.
Salve a classe trabalhadora! Hoje, dia 6 de fevereiro, estamos aqui com o Lucas Vaz, nosso amigo aqui do Sintraturg, que é o Sindicato do Turismo, Hospitalidade e Gastronomia de Rio Grande. No meu não tá saindo áudio. Tá saindo áudio. Tá legal pra caramba aqui. A gente está nessa situação aqui, conversando a respeito de muitos assuntos que vão surgir, né? Então, e é isso. A gente ainda está com os nossos problemas técnicos, então é muita demanda. Peço perdão pelo atraso, justamente por causa desses problemas técnicos, a gente acaba meio que atrasando. Eu tenho uma certa... Como é que eu posso dizer assim? Eu tenho um certo tique nervoso com o horário, né? Então, o horário marcou para as 7, tem que ser às 7. Marcou para as 8, tem que ser às 8. Mas, infelizmente, a gente está tendo esses probleminhas técnicos que acabam atrasando um pouco a nossa transmissão. Eu queria, antes de mais nada, agradecer aqui ao escritório Lindemeyer, né? Que nos presenteou com 3 cadeiras. 3 cadeiras aqui, agora todos nós aqui estamos sentados em cadeiras padrões, tá tudo padronizado aqui, tá um troço bem legal. A gente foi presenteado, é o presente aqui do escritório Lindemeyer, advocacia, que são os advogados que representam a classe trabalhadora das águas ali, né? Tanto o Sindicato dos Marítimos, quanto o Sindicato dos Pescadores aqui também. Então é isso, sem mais delongas, vamos dando início ao nosso bate-papo, nosso podcast. Lucas Vaz, satisfação, meu irmão. Satisfação toda minha de estar aqui hoje, né, representando essa classe trabalhadora nossa, que é gigante, que ficou sem representação por muito tempo, e com muita luta a gente conseguiu, de novo, trazer o sindicato para dentro da cidade, e agora a gente está fomentando dentro das empresas para mostrar o nosso valor do nosso trabalho. Ter essa categoria que recebe quem chega na nossa cidade turística, né, que tem Praia do Cassino, os moles da Barra, museu, igreja, a nossa cidade que é a primeira capital do estado do Rio Grande do Sul. Então, esse trabalhador do turismo que recebe quem chega de fora, e recebe todos nós de dentro da cidade, ele tem que ser valorizado e tem que saber do seu espaço e do seu valor para o mercado de trabalho da cidade. Positivo, meu irmão, é isso aí, muito bom. A gente está aqui também com o Vini, que está aqui por trás das câmeras aqui. Esse dedão aí é o dele, ele que está aqui fazendo toda essa jogada com as câmeras, fazendo todo esse lance aí para dar um pouco mais de dinâmica para o nosso bate-papo. Então, vamos começar, né? Vamos fazer o seguinte, cara. Teve um lance aí que tu foi para a Bahia agora recentemente, né? Como é que foi essa história aí, velho? A gente foi para Salvador fazer um curso pela CTB lá, um curso de formação, né, muito importante porque a gente, principalmente como sindicalista, é um movimento todo novo para a minha trajetória e para a minha história. Então a gente precisa buscar formação, a gente precisa buscar conhecimento com aquele pessoal que já tem uma experiência, e assim, foi um curso fora de série para a gente poder aprender tudo sobre o movimento sindical, sobre o que a gente precisa fazer e como a gente vai agir dentro do movimento, aprender sobre melhor forma de comunicação, aprender sobre o que influencia o comércio exterior, o BRICS, esse movimento hoje dos Estados Unidos no mundo todo, o movimento da China. Então, isso tudo fomenta para a nossa classe trabalhadora. Agora mesmo a gente tem a volta do Polo Naval para Rio Grande. Infelizmente, a gente acabou perdendo a fábrica da GWM, que iria fomentar muito trabalho dentro da cidade, muita mão de obra, e essa mão de obra vai consumir dentro da cidade, então acaba fomentando todo o meio de trabalhadores e toda a economia da cidade aumenta se a gente tivesse conseguido essa fábrica para a cidade. Infelizmente a gente perdeu, mas a gente ainda tem 4 navios gazeiros que quando o Polo Naval voltar a funcionar, a gente sabe da potência do nosso porto e o que vai influenciar a economia inteira da cidade. Aí é para a classe dos metalúrgicos, aí é para a classe de todos. Os marítimos também, com certeza. Tem uma gurizada toda que se favorece, os portuários também ali, né? Sim, isso entra que, toda... Movimenta o setor como consumo também, vai ser movimentado, porque o pessoal que trabalha ali vai acabar tendo um poder de compra mais... Melhora o comércio da cidade, melhora para todo proprietário de bar, restaurante, porque a gente sabe como era difícil antigamente a gente conseguir comer num restaurante, porque era sempre tudo muito cheio, a cidade muito era tudo fomentada,
para a parte hoteleira, que é a categoria que a gente representa hoje, né? Eu represento toda a parte de hotéis, toda a parte gastronômica, bar, restaurante, toda a parte pessoal de lavanderia, de salão de beleza, das casas noturnas, de casa de festa. Então, tudo isso é a categoria que a gente representa como a hospitalidade, né? Eu estava te comentando no off, muito pessoal não entende o hospitalidade. O que seria hospitalidade? Acredito muito, é só a parte de hotel, né? Não, a hospitalidade é todo esse pessoal que nos recebe, que nos acolhe quando a gente vai nos local. Quando a gente se translada, né? Quando a gente vai para outras cidades, ali tem pessoal que está ali sempre nos... Não vou dizer pagiando, é uma palavra errada, mas que está ali à disposição para tentar sempre estar acolhendo, né, aquele turista, acolhendo aquele trabalhador. Por exemplo, agora, Polo Naval, vingando agora de novo, vindo toda essa potência aí, vai vir gente da Ecovix mesmo, como vinha antes, vinha um monte de gente que ficava hospedado ali, antigamente era o Hotel Charrua. Não só brasileiro, né, mas do mundo todo. Exatamente. A gente teve o Suan, os Lagueto que vieram para a cidade, foi por causa do Polo Naval, né? De como era a potência do Polo Naval. É verdade. Então, e eu me lembro, cara, eu comecei a trabalhar, eu tinha 8 anos de idade, eu comecei a vender merenguinho. Eu vendia merenguinho na rua lá. Minha mãe fazia os merenguinhos, eu estudava de manhã, saía de tarde para vender merenguinho. E eu me lembro, nessa época, dos 8 até os 11, mais ou menos assim, eu trabalhei fazendo isso. A gente construiu uma casa lá na Profilurb, só com dinheiro do merenguinho. Sério mesmo. E aí, quando a gente estava nessa jogada aí, eu me lembro que vinha os navios, né? O porto aqui era bastante movimentado. Nós realmente tínhamos um super porto, né? E aí vinha toda essa rede de hotéis, toda essa rede aqui, Silva Paz, aquela gurizada toda ali, tinha ali os atrativos, né? Da classe trabalhadora que hoje tu representa também, né, como sindicato do turismo e hospitalidade ali, que são aquelas casas noturnas que a gente tinha ali, e aquilo dava um fomento gigante na cidade também, né? E eu me lembro de conversar com os filipinos, que vinham, o filipino fala espanhol, fica mais fácil da gente poder dialogar, né, e aí falava a respeito disso, sempre falava dos bares da Barra, desse negócio aí, tudo, era bem interessante, assim. Hoje uma coisa que vai agregar ainda mais para nossa categoria também, a gente representa Rio Grande e São José do Norte hoje, com ideia de extensão de base ainda para Santa Vitória e Chuí. Mas São José do Norte, se não me falha agora a data exata, mas mês passado, ou no final do ano, ali na virada do ano, ele ganhou o título de cidade turística do Brasil. Então, a gente tem um grande leque turístico dentro de São José do Norte, nas pequenas fazendas, no pequeno comércio, que é uma cidadezinha pequena, mas muito acolhedora para quem chega lá. Né? Tem toda a parte da Barra também, portuária, que tem no norte, mas São José do Norte vai ter esse crescimento com a construção da ponte para o São José do Norte, vai fomentar muito aquela cidade lá também. Então, a gente acredita muito nesse crescimento com a ajuda da ponte, que vai facilitar o transporte para o São José do Norte, e São José do Norte ganhando esse título também de cidade turística, vai ter, acredito, um maior incentivo e um crescimento melhor para essa área turística. Né? Sim, fomentar esse negócio também, né? Acho que é interessante isso. Bem legal, assim, porque, pô, São José do Norte, Dom Pedro teve lá, né? Aí eu não sou o melhor estudador de história, alguma coisa a gente sabe, mas não sou o melhor estudador de história. Dizem fontes. As fontes que a gente tem dizem que esteve lá. Esteve lá. Então, até agora, não sei se é ditado popular ou não, isso daí a gente não sabe, mas dizem que esteve lá. Mas é isso, cara. E as lutas, cara? Como é que tem sido as lutas, as conquistas do sindicato nesses últimos tempos aí? O sindicato que a gente assumiu, ele ficou fechado durante praticamente 10 anos, né? Ele fechou lá meados de 2017, 2016. Foi quando a gente teve a última convenção coletiva, o último acordos firmados, então ele fechou em 2016. A partir disso, não se teve mais nada. Depois, a gente teve reforma da Previdência, que acabou destruindo a classe trabalhadora, a classe sindicalista, né? Acabou quebrando muito, então ajudou mais ainda com a destruição do sindicato, que já vinha sofrendo impactos, e com a reforma trabalhista foi pior ainda, pandemia em seguida disso, então foi aquele tumulto que desestabilizou o sindicato. Né? A gente assumiu o sindicato agora em novembro de 2025, a gente tem pouco tempo de trabalho, mas de um trabalho muito árduo que tem
tem sido feito, de comunicação por rede social, que a gente tenta, que é o meio mais rápido que a gente consegue chegar. A gente tem uma classe trabalhadora hoje, que a maioria é jovens que estão entrando no mercado de trabalho e acabam pegando numa lancheria, acabam pegando de garçom num restaurante, acabam pegando em algum... Meus vizinhos ali, tem que dar uma... Só eu peço desculpa, gente. Aqui é tudo muito roots. Aqui é muito rústico e a gente está com... Vamos ter que fechar a porta ali, porque os vizinhos estão... resolveram chamar... Acontece nas melhores famílias. Inclusive, falando em redes sociais, né? Já que a gente teve esse cortezinho aí espontâneo aí, que depois a gente vai ter que editar, talvez, ou não. Vai assim mesmo, talvez. As redes sociais do Sindicato do Turismo e Hospitalidade vão estar na descrição desse vídeo aqui, junto com uma campanha que a gente está fazendo. Eu ia pedir até agora para o Vini, se ele pudesse mudar ali a parte do instantes ali, eu deixei preparado ali. A gente está começando uma campanha para ver se a gente consegue a colaboração da gurizada aqui, que se curtiu o nosso trabalho, se achou que o nosso trabalho está sendo relevante, trazer o trabalhador diretamente para cá, para falar direto com a base, né, para a gente se reaproximar da nossa categoria dos trabalhadores em geral aqui. Se tu curtiu esse lance, se tu acha que isso é uma coisa legal, que vai valer a pena, vê se tu consegue te motivar para ajudar a gente para pegar um computador melhor ali. Vai ficar ali passando, e também na descrição do vídeo, junto com as redes sociais do Sindicato do Turismo e da Hospitalidade, vai ficar ali também a meta que nós temos, né? A gente tem ali, a gente colocou um computador ali que é básico, mas que iria ajudar a gente ter essa dinâmica muito melhor. Então, fica feito o convite aí. Quem quiser contribuir, qualquer valor ajuda. E é isso. Voltando. Recapitulando. Recapitulando. Então, aí a gente está iniciando esse trabalho de comunicação, indo na rua, fazendo panfletagem no calçadão, entregando panfleto dentro das unidades, dentro dos hotéis, dentro do restaurante, na área de turismo, na lavanderia, em toda a nossa classe trabalhadora, para comunicar a eles que o sindicato voltou e agora eles têm um representante que vai cobrar como a gente vem sendo feito, né? Essa Sim. cobrança dentro das empresas. O que acontece hoje, que a gente já identificou muito na cidade, é em relação que as empresas não respeitam, adicional noturno que não é pago, que deixou de ser pago, relação de domingo. Hoje a legislação 386 diz que a mulher tem que ter o domingo quinzenal, que é um domingo trabalhado e um de folga. Nenhuma empresa respeita essa legislação. Que barbaridade. Entende? A mulher que a gente luta por um direito, a gente luta pela força da mulher e parece que as empresas vão para a mídia, falam bonito, mas na hora de colocar na escala, na hora de dar o direito, isso daí fica esquecido e é só para ir para a mídia falar bonito. Esse direito fica suprimido, né, Tia? Que coisa séria. A gente tem locais no cassino hoje, por ser alta temporada, que eles falam que eles têm que dar 12 domingos no ano. E acaba que o trabalhador que hoje está no cassino, ele não tem direito a um domingo durante a temporada. Dezembro, janeiro e fevereiro, a pessoa não tem direito a nenhum domingo. Tu não pode passar um final de semana com a tua família. Tu tem a folga durante a semana ali, de segunda a quinta-feira, sexta, sábado e domingo, não tem direito a folga. Não pode folgar, porque quando o cassino tá bombando, pois é. Não pode folgar. Só que me diz quem é que faz um aniversário do filho numa terça-feira. Me diz quem é que comemora uma festa numa quarta-feira. E aí tu vê que vem aqueles papos, né, cara, que junto com esse negócio aí, que quem é que faz... se tu quer trabalhar mesmo, vai fazer o teu aniversário no dia que der para fazer. Mas esses papos, a gente como trabalhador, a gente interiorizou esse discurso, que não é nosso, que não nos favorece, mas que te coloca numa situação que se tu ir contra esse discurso, tu tá vagabundo. Mas sabe o que eles acabam dizendo para o trabalhador? Porque o patronal, é o que eu falo para a galera, né? O patronal, eles têm o sindicato deles. Eles sabem aonde procurar e eles sabem que eles contribuem todos os meses com o patronal. Aí eles chegavam e diziam para o trabalhador, procura o teu sindicato. Eu trabalho assim há mais de 10 anos, procura o teu sindicato. E antigamente o trabalhador procurava e não tinha. Então ele ia atrás, batia na porta e voltava. E infelizmente a gente acaba aceitando essa rédea porque a gente precisa do trabalho.
É verdade. E aí a gente acaba A gente acaba baixando submetendo. e se submetendo àquilo, né? Porque a gente não tem força para falar. E vá o Cláudio lá falar pro patrão dele, pô, não, tá errado. No outro dia tu tá na rua e coloca um outro no teu lugar. Infelizmente as coisas funcionam assim. E hoje a gente, dentro do sindicato, a gente tá indo na empresa, batendo na cara e falando, tá errado e vai regularizar, senão a ação judicial vai ser muito mais forte, aí eles regularizam. Mas infelizmente até chegar hoje, aonde a gente tá, teve 10 anos para trás aí que foi de um regime exploratório, um regime que me falhou agora a palavra, mas uma terra de coronel, que se dizem, que eles dominaram e fazem o que eles querem porque não tinha quem cobrasse. Hoje vai ter e a gente vai fazer esse trabalho árduo, que a gente começou agora, mas que não vai parar por aqui. Não vai parar por aqui. A gente tem 5 anos de mandato e nesses 5 anos o que a gente vai incomodar pelo que é certo. A gente entende que tem o trabalhador, que tem as questões deles que também são erradas. A gente não vou passar pano para quem trouxer coisas que é um absurdo também, mas o que é certo e o que é certo vai ter que ser respeitado e ser cumprido. Com certeza, primeiramente a lei, né, cara? Lei primeiro, se existe lei que regulamenta, lei primeiro a gente obedece, a gente cumpre e depois a gente discute. Mas se é lei, nada te favorece e tu tá à margem dessa lei para depois tu chegar e tentar discutir porque tá errado. Não, primeiro tu cumpre, depois a gente discute ela se vai estar certo, se vai estar errado, isso daí é outra coisa. Quando o troço é determinado, primeiro a gente tem que cumprir. Mano, e esse negócio, como é que vai ser? Tu já acabou entrando na seara da 6x1, que eu queria falar contigo a respeito, né? Tem um camarada lá do grupo dos... do grupo dos motoristas de aplicativo lá, que de vez em quando eu consigo, eu faço uns aplicativos também para poder reiterar. Tá certo. Eu tô trabalhando e eu tô acumulando função, cara. Ó, eu tenho a secretaria, o sindicato, faço uns Uber, Sindicatos em Ação, programa, podcast, sempre tentando fazer alguma coisa, né, para sair dessa situação que a gente se encontra. Mas assim, então, e lá o cara tinha perguntado, como é que vão fazer com esse negócio da 6x1? Quem é que vai pagar aí para esses caras ficar parados, se por acaso ficar aí esse dia parado aí, da 5x2, por exemplo, aí? Como é que vai ser esse negócio? A 6x1 é uma escala que já está em vigor há mais de 40 anos. Se não me falha a memória, mais de 40 anos. A gente tem todo um avanço na tecnologia, no desenvolvimento, que hoje a fábrica, a indústria e até mesmo se tu for num restaurante do McDonald's, antigamente tinha 6 caixas operando, hoje tem 5 totem e 1 caixa com funcionário. Esse funcionário ele não foi demitido, ele foi realocado para trabalhar dentro do restaurante e produzir mais. Esses totem de autoatendimento, hoje tu vai num hotel, tu faz tua reserva toda pelo celular. Então, essa questão da mão de obra, ele não vai ser extinto, entende? Ele vai ser realocado para um outro setor e esse trabalhador, ele vai ter mais tempo de descanso, mais tempo de passar com a sua família, mais tempo de cuidar da sua saúde mental e física, entende? E das empresas que já estão adotando essa escala 5x2, já entenderam que isso não tem para onde fugir, a gente pode demorar mais alguns meses, mas isso daí vai virar lei, porque o trabalhador exige isso e clama por isso. A saúde pública exige E as isso. indústrias que já estão nessa escala, elas veem que aumentou a produção, aumentou o desenvolvimento, aumentou aquele trabalhador, ele está mais contente de chegar, então ele acaba produzindo mais, porque tu pensa, hoje a gente passa um dia em casa de folga. Nesse um dia, se tu tiver aqui no banco, já era, acabou tua folga. Deu? Acabou tua folga. O filho tem uma reunião no colégio, acabou tua folga. Então tu não consegue fazer mais nada. Hoje, tu chega em casa, tu vai arrumar a casa, vai fazer alguma coisa e deu. No outro dia tu já tem que voltar para trabalhar. Então a gente não consegue ter um tempo para aproveitar a vida. É verdade. Os locais que já estão com essa escala, o trabalhador, e a gente tem exemplos, claro, aqui em Pelotas, do lado da nossa cidade, que o Sindicato do Turismo também lá conseguiu fechar acordo com algumas sobre a escala 5x2, relato de trabalhadora mandando mensagem para eles lá e falando, olha, até o meu filho me perguntou se eu fui demitida, porque agora eu passo mais tempo em casa com eles, eu consigo acompanhar, eu consigo levar na escola, eu consigo estar mais próxima e participativa.
E dentro do restaurante isso aumenta a produtividade, porque a gente vai num local e a gente não quer só comer bem. Sim. A comida é um ponto importante, mas o atendimento, aquela pessoa que te trata com respeito, te trata bem, te ganha mais às vezes do que a comida. A gente volta mais pelo atendimento, com paciência. Só que aquele cara que já está na escala 6x1, exausto ao extremo, imagina esse pessoal hoje do cassino que está sem ter domingo. Já pensasse? Desde dezembro, desde janeiro. Horas semanal, hein? Entende? Então, tipo, esse cara ele já tá estressado, às vezes não é nem porque ele não quer estar ali, às vezes é porque ele tá num estresse extremo. A gente vê as doenças psicomentais aumentando, burnout, que não se ouvia falar anos atrás, hoje é o pico de afastamento do INSS é por doenças psicomentais. Então, toda essa reforma trabalhista da escala, que os políticos dizem que vai quebrar, né? Que nem eles falavam quando teve 13º. Os políticos que estão ali estão reproduzindo os patrão, na realidade, que botaram eles ali. Né? Aí a gente tem lá o carinha lá que fez a caminhada dele, que eu não vou citar nomes, botou direito do povo, isso e aquilo. No outro dia voltou contra o Vale Gás. 2 dias depois votou a favor da escala 3x1 para eles, um aumento de quase 40% no salário deles, sendo que eles já ganham um salário, sei lá, quase 40 mil reais, auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio refeição, mas é o gás do povo que vai acabar. É o 5x2 do povo que vai acabar com o Brasil. É a isenção do IR que foi aprovada e agora na folha de pagamento entre hoje e amanhã, que o trabalhador vai estar recebendo, que ele vai ver o reflexo, era isso que ia acabar com o Brasil. A gurizada tá louca esperando por esse quinto dia útil aí, né? Hoje já tem uma galera recebendo. Quem já recebeu, quem já chegou no quinto dia já vai estar ali recebendo com desconto, sem desconto, né? Vai estar recebendo em casos aí de 200, 230, mais ou menos aí por mês que vai estar sobrando aí uma prestação, cara. É praticamente o 14º salário, se a gente for colocar anualmente, é um 14º dentro salário. Dentro dos 12 meses, né? É o 14º que está chegando para E é uma conquista de governo, e é o que eu falo assim, quando eu falar com a galera, que a gente tem que se conscientizar. Não adianta a gente querer eleger, e eu não falo de partido político, eu falo de eleger os deputados, senador, que vão defender a classe trabalhadora. Porque a gente tem uma classe que é 90% da população brasileira é classe trabalhadora. A minoria são os grandes empresários, os ricos. E aí a gente consegue ter um parlamento que é a maioria deles de direita, que não defende o interesse do trabalhador. Não. Por isso que a gente teve reforma trabalhista que tirou um monte de direito de trabalhador. Por isso que a gente luta por uma lei de 5x2 ser aprovada, porque quando a gente chega lá, infelizmente, hoje o parlamento ele é a maioria de direita. Mas graças a uma luta de uma mulher negra, afro, que está lá batendo em cima, batendo forte, e eu tenho prazer de dizer e conhecer, e estava lá em Salvador comemorando o aniversário dela junto com ela, que é a deputada Daiana dos Santos, que está nessa luta, está nesse embate, firme, todos os dias lá, brigando pelo fim da jornada 6x1. Pelo fim da jornada 6x1. E o projeto dela, que é o projeto que está mais avançado, que é o projeto que vai ser conversado com o Lula agora, se eu não me engano, ela disse lá no curso, em seguida, depois do Carnaval. Então, é o projeto que vai ser encaminhado para frente, que é o 5x2, com 2 folgas consecutivas, com a redução da jornada de 44 para 40. Cara, eu consigo pensar num monte de jeito de poder estar trazendo, sem redução de salário, que é importantíssimo também a gente saber disso, né? Porque o troço tem que ser... Não adianta tu dar a folga pro cara e acabar descontando, como o rapaz aí estava pensando. E também a gente conseguir, além eu penso num monte de formas diferentes que a gente poderia colocar isso, né? Se, por exemplo, assim, na tua empresa tivesse, sei lá, faz turno, tens lá 10 empregados, então é o seguinte, talvez tu tenha que contratar mais 2 ou não, mas para pelo menos fazer, sabe, para fazer esse rodízio entre os turnos, para que todos eles tenham o direito de ficar esses 2 dias lá. Tem um monte de jogada que dá para a gurizada fazer. Só que é aquilo, se a gente for falar, a maior parte dos empresários agora, os caras que têm realmente grana, que colocam políticos lá a favor deles,
entende? Esses caras têm interesse de cada vez obter mais lucro só. E aí fica nessa jogada aí, que não se faz, né? Porque quanto menos eu tiver de gasto, né, mais eu vou ter de lucro. Então fica esse negócio, pô, botar mais 2 pessoas para poder dar direito para os outros 10 que eu tenho aqui, parece que é uma coisa inviável, né? Tinha como foi a luta por 13º, como foi a luta pela redução de 12 para 8, um monte de luta que a gente tem aí. Teve um rapaz agora lá no curso que a gente estava em Salvador, Henrique, e aí me faz o sobrenome dele, mas ele é presidente não, ele faz parte do Conselho da Juventude da CTB, que é a organização sindical na qual o nosso sindicato faz parte, afiliado. E ele disse que ele fez um questionamento no chat GPT dele, de quanto era o faturamento da Havan no ano. E a chat GPT disse lá, tantos bilhões, X bilhões. E aí ele perguntou, se a Havan, quantos funcionários mais a Havan ia precisar para exercer a escala 5x2 dentro dela e tudo mais. Mais tantos funcionários organizando isso tudo. Ele numa conversa com o ChatGPT, que hoje todo mundo quer saber alguma coisa, a gente vai ali, pergunta pro ChatGPT até que horas são, se bobear, o pessoal tá perguntando pro ChatGPT. E aí, assim, não vou falar os números exatos, ele disse lá os números exatos, porque foi ele que conversou, e agora tu falando isso me trouxe a memória da fala dele lá. Vamos supor que fosse 2,2 bilhões o que a Havan arrecadava no ano. Sim. Ele colocando esses funcionários e pagando e remunerando e tudo mais, ia ficar 2 bilhões. Ele ia perder 200 milhões. Talvez. Porque talvez ia aumentar a produtividade, entende? Então, é grande a diferença para eles. Os patrões têm um negócio assim que é bem complicado, né, tia? Porque tu vai parar para analisar e os caras assim, os caras estão ligados, o sindicato vem aqui só para arrumar confusão e coisa. Cara, não quer que o sindicato arrume confusão, cara? Faz um acordo. Cumpre o acordo. Quando tu estiver cumprindo o acordo, sem cara de jornada dupla, sem cara né, cumpre o acordo. Faz o acordo com o sindicato, vê qual é a melhor situação e cumpre. Cumpriu aquilo ali, acaba a incomodação, paga. Eu tenho uma coisa comigo, cara, do trabalhador embarcado, principalmente, assim, os caras estão dispostos a pegar gente sem habilitação para botar dentro dos embarcações para sair para fora. Entendeu? Porque é mais caro tu pagar uma mão de obra especializada, porque o trabalhador embarcado, tanto ele seja desde o pescador artesanal que trabalha dentro da lagoa, até o cara que trabalha offshore, entende? Eu estou falando do aquaviário todo, em geral. Todos eles são mão de obras qualificadas ou especializadas. Muitas das vezes até além disso, concursadas, né? Com cursos e um monte de coisa, no caso dos marítimos, por exemplo. Então, assim, cara, queres contratar uma mão de obra especializada, paga por isso. Eu acho que é justo tu pagar por isso. E vais pagar por isso mediante o acordo que tu fizeres com a representação da classe. Entende? Então, todo o fomento que teve de 2016 para cá, 2017, depois que derrubaram a presidenta Dilma ali, para mexer na CLT, mexer na Previdência, mexer em tudo que eles mexeram, foi justamente para não ter mais acordo. Agora eu vou pagar o que eu quiser, quando eu quiser. Entendeu? Isso fica uma coisa bem assim, de grosso modo, para que o trabalhador consiga entender bem o que está rolando, né? Que essa foi a questão dos caras mesmo, né? E essa negociação, ela não existe, né? Essa negociação dizia, não, hoje a gente está extinguindo com o sindicato, que era o discurso deles, porque o trabalhador vai poder negociar direto com o seu patrão. Aonde? Como? Aonde? Eu falo próprio, assim, por dor própria, e foi o que me levou até o movimento sindical, foi o que me fez chegar até aqui. Exatamente. Foi a sentir na pele. Eu, por ser gerente, eu já ganhava um salário bom, não posso reclamar, mas eu vi os funcionários ali com um salário mínimo sendo disposto, trabalhando em área insalubre, sem ter direito nenhum, numa escala 6x1, fazendo hora extra e não recebendo hora extra, entende? Sofrendo todo esse tipo de assédio que era, né, represária por parte da empresa, e a gente chegava e falava, não vai ter ajuste, faz 3, 4 anos que a gente não tem ajuste. Não tem acordo com o sindicato. Mas cadê a história lá que foi falado pelo Temer, né, na época? Isso. Pelo Temer, que não
A gente Queres vai... acordo, negocia trabalhador e patrão. Não. Aí tu chega pro teu patrão para negociar, tchê, me dá 100 pila a mais por mês aí, porque eu acho que eu tô trabalhando muito. Ah, tá achando ruim? Ah, tu tá achando ruim? Aí entra aquela velha história que o velho Marx falava, né? Do exército de reserva ali, né? Daquele exército de... Tais achando ruim? Peraí. Pega um currículo daquele dali, chama o fulano. Manda embora esse daqui. Tá reclamando por causa que quer 100 reais a mais. Já pensasse? Deus o livre. É exatamente isso, entendeu? É Que exatamente barbaridade, isso, essa barbárie que a gente sofreu. E hoje, com o governo, e a gente tem eleição agora esse ano, a gente não pode deixar de falar, e já falei, e é uma coisa que a gente vai ter que bater sempre nessa tecla, é para a gente se conscientizar e eleger deputados e senadores que defendam a classe trabalhadora. Com Porque certeza. se a gente não fizer isso, a gente vai acabar sofrendo mais e mais e mais ainda, porque não vai ser olhado para nós. Eles lá, eles não vão olhar para nós. Não. É o que sobrar vem pra gente. É bem triste isso, né, cara? Como é que tem sido também, cara, queria te falar a respeito desse negócio, assim, o que é a CTB para ti ali? O que a central CTB significa para o Sindicato do Turismo, assim? A Central CTB, ela é uma unidade organizadora, pelo que eu entendo, e aí eu posso falar alguma coisa errada aqui, mas pelo pouco tempo que eu tenho de movimento sindical, que nem eu falei, a gente assumiu em novembro, a gente tem pouco tempo desse movimento sindical, mas pelo que eu entendo, é uma unidade que ajuda na organização dentro dos sindicatos, né? Que ajuda a trazer essa força para o sindicato, ajuda a orientar, e eles têm o acesso mais dentro do Senado, do governo em si, para trazer essas pautas e fomentar essas pautas. Porque que nem a isenção do IR, ele foi uma ação não só da CTB, mas de outras organizações sindicais também, como o CUT, esqueci agora a outra, eu sei os nomes. A organização sindical tem uma que é a verde ali. Então, foi um movimento dessas organizações sindicais que coletaram assinatura no Brasil inteiro e levaram para dentro lá do parlamento milhões e milhões de assinaturas mostrando aqui a força do povo, o povo trabalhador quer isso, assim como está sendo com a escala 5x2, né? Eles organizam, ajudam a organizar e tem os contatos mais dentro do parlamento de deputados e senadores. Acha que seria, no caso, assim, uma via de poder alcançar os objetivos dos sindicatos através da central? Sim, porque, vamos lá, a gente tem hoje um sindicato, hoje o teu sindicato tem uma luta dos pescadores. E aí tu vai lá travar essa luta sozinho, tu vai ter uma força. Tu vai com 10 sindicatos, tu tem outra força. Tu vai com uma organização inteira, tu tem outra força. Então, pelo que eu entendo e acompanho e estou procurando estudar, as organizações sindicais servem para isso. A gente vai mostrar uma força muito maior, porque aí não vai falar somente o pescador, não vai falar somente o trabalhador do turismo e da hospitalidade, vai falar uma organização inteira que por trás dela tem outros diversos sindicatos, diversas categorias, que nem foi o que a gente foi ali na prefeitura falar com o presidente da Câmara, claro. E que a gente falou 3 semanas atrás? Acho que foi 3 semanas atrás, que o pessoal lá estava num embate e não conseguiam aquela audiência pública, e aí agora já tem data marcada e horário para ter aquela audiência pública. Então, quando a gente vai com um coletivo mais agrupado e mais forte, a gente tem mais força e eles dão mais atenção do que somente o turismo, ou somente o pescador, ou somente qualquer outra categoria. Quando a gente vai e mostra essa força, e eu acredito que seja isso a organização sindical, seja a CTB, CUT ou as outras que tem por aí. Se não me engano, acho que é essa daí. Tem uma gurizada aí. Tem bastante. Tem bastante. Isso que... E o fato de ter bastante... eu não tenho uma... Eu sou praticamente o herdeiro da Pampa Pobre. Eu falo que aqui no sindicato a gente tem esse lance de ser o herdeiro da Pampa Pobre e o exército de um homem só. A gente está assim... Já dá para pedir mais uma música, a gente já pode pedir música no Fantástico, já do Engenheiros do Havaí, porque tem 2 músicas que se encaixam perfeitamente aqui. E para que nós possamos fazer parte de alguma central sindical, a gente precisa fazer uma assembleia, fazer todo esse negócio assim, né?
Aí a gente está analisando bem como é que funciona isso daqui para nós como pescadores aqui, como é que a gente vai fazer. Quando Porque a gente não tem, o Sindicato dos Pescadores não tem nenhum. Quando a gente assumiu o sindicato, ele já era afiliado à CTB, mas desde o primeiro momento, quando eu senti a dor na pele, quando eu vi o trabalhador sendo explorado e não aguentava mais aquilo, não aceitava mais aquilo, mesmo tendo ficado 10 anos dentro da empresa onde eu fiquei, né, só que eu fui promovido muito cedo, com 3 anos eu já era gerente de negócios, então as coisas foram ficando mais fáceis, mas mesmo assim a gente tem consciência da classe, que a gente é uma classe pobre, né? E a gente está vendo os colegas sendo massacrados ali e não ter direito de fala, não ter o que fazer. Foi quando eu comecei a procurar sindicato, e a primeira pessoa que eu conheci foi o Rodrigo Calais, que hoje é presidente da CTB, no Rio Grande do Sul. Ele é presidente do Sindicato de Hotelaria e Gastronomia de Gramado. Sim. Então ele me apresentou e foi ele quem nos ajudou junto com a CTB para a gente conseguir formar a diretoria do sindicato e iniciar o nosso trabalho aqui. Então, a gente já foi trilhando para esse lado e eu não me arrependo de forma alguma, entende? Porque é um cara que está sempre me ajudando o tempo todo. Se eu tenho alguma dúvida, eu pego meu celular e mando mensagem para ele, a gente tem esse contato bem fácil. É uma organização que tem diversos cursos de formação, então, para mim, que sou um cara novo, e é um movimento totalmente novo na minha trajetória, na minha história, eu preciso estudar muito, tá aprendendo o tempo todo. Então, toda a conversa que eu posso ter dentro de outros sindicatos que eu vou, aquilo ali eu só de estar sentadinho ali, escutando, absorvendo, não preciso nem falar nada, só de estar ali vendo esse pessoal que já tem uma história gigante dentro da cidade, uma história gigante no movimento sindical, aquilo ali já é massa demais. E aí quando a gente vai para um curso de formação e a gente encontra outros sindicatos de outros municípios, e os caras falando aquela mesma tua luta que tu tá tendo lá, o cara tá tendo lá em outro estado, entende? E a central ajuda a unir todo mundo, a trabalhar isso em todo mundo, entende? E aí esses cursos, essas formação, eu acho super importante, super válido que eles fazem, entende? A central junto com as suas federações e confederações também, né? Exato. Aqui nós temos federação e confederação também, aqui no Sindicato dos Pescadores. Até vai um abraço para a gurizada aí da FNTTAA e também para a Contimaf. E o meu amigo Maxwell está lá também nos representando lá no sindicato também lá dos Espírito Santo e Rio de Janeiro, Sindicato dos Pescadores do Espírito Santo. Ah, rapaz, isso que eu me lembrei agora, inclusive de fazer Queria prestar solidariedade aqui do Sindicato dos Pescadores de Rio Grande e dos Sindicatos em Ação todos os familiares da embarcação, os familiares dos tripulantes da embarcação Funelli, que naufragou há quase um mês lá no Rio de Janeiro, e hoje estão se encontrando peças da embarcação que estão visivelmente ali queimadas, né? Veio em um barco de arrasto lá, dos camaroeiros que estão arrastando naquela redondeza, e acabou vindo a parte de cima de uma casaria, veio algumas coisas assim. Ficou uma questão bem duvidosa, porque não se sabia nada a respeito do Funelli, né? Ele simplesmente desapareceu, parou de transmitir pelo AIS, e justamente quando tinha passado um rebocador próximo dele, e aí se especulou que poderia ter sido rebocador, acabou que não foi rebocador, acabou que o acidente se tornou interno deles ali, acabou que desapareceu, não se sabe o que aconteceu, ainda não se tem maiores informações, mas a solidariedade dos sindicatos aqui, dos sindicatos em ação e do Sindicato dos Pescadores de Rio Grande, São José do Norte, São Lourenço do Sul e Pelotas, e que está à disposição aqui também para contribuir com o que for necessário. Triste, cara, a gente está morrendo aí bastante, aí, infelizmente, né? Ultimamente justamente em alguns casos, que não acredito que não seja o caso do Funelli, mas em alguns casos a gente está com problemas sérios aqui de falta de habilitação. Então, a parceria que o sindicato fez hoje com a Secretaria Municipal de Pesca e junto com também o capitão Gutenberg, capitão dos portos aqui do Rio Grande, e de todo o Rio Grande do Sul, né, diretoria do Portos e Costas ali, tudo, para que a gente possa estar trazendo os cursos. O primeiro curso, né,
que é o curso para fazer a matrícula, para fazer a habilitação de todo mundo que quer trabalhar embarcado, de pessoas que já trabalham embarcados também. A gente está fazendo essa parceria para ver se a gente consegue. E agora tem que eu acho que é aquele ponto que pega tanto a mim quanto a ti, que é a captação da consciência da gurizada. Cara, olha só, tu tá trabalhando, mas eu sou pescador há 30 anos e nunca precisei da matrícula. Não, sempre tu precisou da matrícula. O lance é que é o seguinte, tu tá há 30 anos trabalhando errado, velho. Entendeu? E quem tá te contratando tá mais errado ainda, sabe? Porque 2 errados não fazem um certo. Às vezes as pessoas pensam assim, não, vou assinar a carteira do cara aqui como pescador. Mas se tu for para analisar, tá, é um meio erro. Continua sendo erro, porque infelizmente a gente tem ali, como é que tu contrata um motorista para uma empresa, por exemplo, eu vou contratar um motorista, só que o motorista não tem habilitação, mas mesmo assim tu vai colocar a carteira na CTPS dele lá que ele é motorista? Não faz sentido, né, cara? Então, é complicado, cara. Mas esses são parênteses aqui da jogada e hoje é contigo. Tchê, tu falou a respeito desse lance da gente, né, da importância da CTB, da importância das centrais como um todo, das federações e das confederações também, como um negócio. E existiu por um tempo aqui, e que eu não sei que pé anda, e todo mundo que vem aqui, sempre uma das últimas questões que a gente traz é falar sobre a intersindical. A intersindical, independente da central, que for a representação do teu sindicato, por exemplo, no IPS, da CTB, o Vinícius ali é da CUT e eu sou lá da UGT. A intersindical, ela tem caráter municipal. O seu Paulo Botelho, do Sindicato da Alimentação, no último podcast que teve aqui com a gente, ele nos explicou uma coisa que é super interessante. E a intersindical, em todos os conselhos municipais que existem dentro do nosso município, a intersindical já tinha uma cadeira garantida. Por exemplo, assim, ó, se tem um conselho sobre o turismo, provavelmente o Sindicato do Turismo e da Hospitalidade teria obrigatoriamente uma cadeira naquele assento, um assento naquele conselho, para poder discutir em âmbito municipal as situações da categoria. Hoje a gente luta por isso. A gente está lutando por isso. E ter essa cadeira lá dentro. Hoje a gente já tem algumas articulações sendo feitas, porque tem que se abrir esse espaço para a gente ter essa cadeira lá dentro para tratar sobre esse assunto. Esse assunto e outros também, né? Que a gente tem não somente sobre a hospitalidade, mas como os pescadores. Sim, toda organização tem que ter o espaço para o trabalhador estar ali dentro. Exatamente. Não pode ser só o grupo empresarial, só quem tem de interesse a eles. Os conselhos reservam, né? Por exemplo, assim, tem aquelas partes que são governamentais e a parte de representação da sociedade civil, aonde nós nos encaixaríamos, no caso. Exato. E já teríamos, no caso, cadeira pronta ali para poder discutir essas políticas públicas em âmbito municipal. Eu acho, sobre a questão do intersindical que tu trouxe, né? É aquilo que a gente estava falando anteriormente, quando a gente tem um grupo coletivo que vai lá e se ajuda, e aí eu não entendo muito como é que funciona a intersindical, mas eu acredito que seja isso. E aí, se eu estiver errado, tu vai me corrigir, porque daqui a pouco tu conhece um pouco mais do que eu. Eu conheço muito parte, né? Mas que seja isso da gente poder se unir, como todos os sindicatos, e apoiar a causa de todos. Porque quando a gente vai lá e fala com o metalúrgico para conquistar de volta o polo naval, quando a gente fala com o pessoal da estiva para manter a estiva na cidade, isso fomenta a cidade, aumenta a economia e vai aumentar todos de dentro da cidade, né? Seja comércio, seja a minha categoria, seja a tua categoria dos pescadores, da gente poder fazer uma organização que nem tu trouxe para fomentar a pesca de volta na cidade, porque a gente tem um porto gigante que a gente fala, mas antigamente a cidade ela era fomentada pela pesca. Exatamente. No tempo lá, meus avós só tinha a fábrica dos peixes, como é que é? E tinha muita fábrica de peixe. Né? Pescal, Albano, Balester, tinha... E aí a gente acabou se perdendo isso. Então, eu acredito que daqui a pouco, com uma intersindical e também apoio fiscal do governo, né? Porque sem apoio fiscal, acaba aqui, né? Já me explicou algumas vezes, o cara vem, pesca aqui, mas volta para descarregar em outros lugares e acaba entrando na barra e despejando peixe sem tributar o imposto aqui.
Então a gente tinha fábricas gigantes, eu duvido que alguém que seja nascido na cidade, da família da cidade, não tenha um familiar que não foi trabalhador das fábricas pesqueiras e de peixe aqui da cidade, entende? Exatamente. Então não tem como a gente não ajudar também essa categoria que foi extinta, mas que há anos atrás foi que ajudou a construir a cidade para chegar onde a gente está hoje. Exatamente. E essa fala, inclusive, eu tive a oportunidade, na primeira reunião que teve com o Polo Naval, eu, enquanto ainda secretário-geral do Sindicato dos Pescadores, sob a presidência do nosso presidente, seu Carlinho, eu estava como sendo secretário-geral e fui representando o sindicato lá na FURG, no anfiteatro que tem na FURG lá. Não esqueci o nome do local, tem um local lá. Mas foi feito ali, veio pessoal representando a Petrobras, veio pessoal representando a Marinha do Brasil, veio um monte de gente ali. E o deputado Alexandre Lindemeyer, ele é um dos líderes, né, da frente parlamentar e pela reindustrialização dos polos navais da cidade do Rio Grande. E aí eu tive a oportunidade, estando ali, né, e no momento que foi cedido o microfone, a gente assistiu tudo ali, tudo tem total apoio ali de tudo que foi dito ali. Mas aí, quando eu tive a oportunidade, peguei o microfone, o que me pegou é que o nosso vice-presidente, o nosso vice-prefeito, me esqueci o nome dele, que era o vice do Fábio. Tem um nome alemão, me esqueci o nome dele. Ele, quando ele teve a oportunidade de falar, que ele pegou o microfone, ele disse o seguinte: a cidade do Rio Grande era uma cidade era pobre, que ficou rica quando veio o Polo Naval e agora empobreceu de novo. Então, nessa parte, ele não levou em consideração que a cidade do Rio Grande é uma cidade cíclica, né? A gente já teve aqui a indústria têxtil, a indústria da ferrovia, teve várias indústrias assim. Isso daí também é uma coisa que eu aprendi com o Lindemeyer também, com ele falando sobre as coisas, as questões cíclicas da cidade. E não levou em consideração que em todos os ciclos que a gente teve, inclusive o ciclo do Polo Naval, a pesca sempre atuou, sempre teve atuante. Eu costumo dizer, e hoje o pessoal da secretaria às vezes até mexe comigo lá quando eu falo, porque assim, a cidade do Rio Grande nunca deixou de produzir. A gente continua produzindo, o peixe continua vindo. O extrativismo que a gente está fazendo sempre existiu, só que infelizmente só não está produzindo e trazendo tributação para cá, trabalho para cá. Os trabalhos que geram aqui são trabalhos informais, na maior parte. É trabalho análogo à escravidão para quem trabalha no mar e, às vezes, até para quem trabalha em terra, nessas fabriquetas que tem aqui, que a gente tenha o desprazer de conhecer aqui na 4ª e na 5ª secção da Barra também. Eu, como trabalhando embarcado, os caras chegavam para mim, eu via lá e estava lá fora, numa embarcação que não tinha licença, para pescar aquele peixe, e aí dizia, eu chegava, telefonava para a terra, ficava lá até as 3 horas da manhã, e aí, já saíram? Ou tem Ibama ainda aí? Como é que está aí a situação? Não, pode vir. Aí o cara chegava, fazia transbordo de uma embarcação para outra, para poder chegar ali na 5ª, descarregar, e o peixe todo se escoa para lá, para tu saber se tu vai receber parte, se tu não vai receber parte. Aí tu não tem nem como saber quantas toneladas tem o pescador. Porque é tudo escondido, entendeu? É como se o que me impediu? Por que eu fui para Santa Catarina para trabalhar lá? Não porque lá Santa Catarina seja melhor e que não tenha problema, cara, não é isso. A questão é que eu fui para lá porque aqui eu estava roubando de mim mesmo. Sim. Eu tinha que estar como se eu tivesse, sabe, tu te sente como, pô, tô fazendo uma coisa errada, entendeu? Se eu saio para trabalhar, para trazer o sustento para dentro da minha casa, tô roubando de mim. Eu acabei de pescar o peixe, não posso descarregar. Bom, e aí quando descarrega nessas condições. E aí os caras te pagam o que querem. E aí o cara tem que aceitar. Quando a gente se submete, isso hoje ainda continua, persiste, ainda é dessa forma. Porque a gente também, como pescador, a gente acabou naturalizando isso. A gente acabou interiorizando que isso é uma coisa legal. Então, quando às vezes eu falo, e direto eu estou falando isso, o problema que a gente tem hoje na pesca é estrutural. Estrutural. Mas não era para falar de mim, cara. Era para falar de ti. Não, mas a gente entra no assunto e tem que ser falado. Eu tenho bastante papo, cara. A gente papo. já... Não era para falar sobre a classe dos pescadores em si,
Mas a gente tem que aliviar o coração também, às vezes. Cara, eu tenho Muita mágoa para eu falar. tenho uma metralhadora cheia de mágoa, como diria A gente tem, né, porque a gente fala muito voltando ao meu setor, do pessoal de hotel, de bar, de restaurante, da área turística, mas um problema que a gente tem enfrentado e vai seguir enfrentando é a pejotização do trabalhador. Um absurdo, né, cara? Que a pessoa acaba aqui achando que não, e aí tu trouxe o assunto do barco, de descarregar e não saber quantas partes vai receber, não saber quantas toneladas está descarregando ali, porque vocês acabam recebendo. Eu me pergunto, às vezes, quando eu vou falar com os trabalhadores, não, eu sou PJ, eu sou barbeiro, mas eu sou PJ. Cara, mas tu trabalha dentro de uma barbearia, tu tem carga horária que tu cumpre, tu tem uma escala de folga que tu cumpre, tu tem tudo que tu cumpre, e ainda, em algumas situações, o cara, 60% do corte dele fica na barbearia e ele fica só com 40% para ele. Tá dando mais pro patrão do que ficando para ti. Isso tu tá falando de uma questão, no caso da gente estar trabalhando, só para eu entender, tá? Porque eu tenho um amigo que é barbeiro, que é o cara que pô, um abraço de leme. Mas assim, esse meu amigo que é barbeiro, a barbearia é dele, claro, ele paga aluguel, tem esses lances assim, mas a barbearia é dele. Mas a situação, ele é o proprietário. Ele é o proprietário. Beleza, ele é MEI, ele tem o CNPJ dele, dependendo Isso. de quanto ele arrecada, ele vai ter o MEI ou o CNPJ dele. Eu tô dizendo desse teu amigo que ele é dono da barbearia dele. Aí ele pega um jovem, que vamos supor que ele tenha muito cliente, e coloca esse jovem para trabalhar junto com ele. Esse jovem, ele não vai ter a carteira assinada na barbearia, ele não vai ser um funcionário da barbearia. Ele vai ser MEI, vai criar um MEI dele, vai cortar o cabelo dentro da barbearia, porque o teu amigo já tem nome, já tem uma clientela grande, ele entra ali para cortar o cabelo, aprender, só que ele tem a escala dele de trabalho, o horário dele que ele tem que entrar e sair, entendeu? Ele trabalha que nem um CNPJ, que nem um CLT normal, entende? Entendo. Só que ele não tem os direitos do CLT normal. Isso não se enquadraria, no caso, se eles fossem sócios, por exemplo? Opa. Mas na grande maioria não existe essa sociedade. Na grande maioria dos salões de beleza, o cara ele vai lá, metade do corte ele deixa para a barbearia, metade é para ele. Às vezes 60% fica na barbearia e o restante fica para ele. E essa conscientização, às vezes a pessoa não tem, porque tu tá ali no regime de CLT normal, só que tu vai sair que não tem direito. Tu não tem direito às tuas férias, não tem direito a teu 13º, tu não tem direito a, se tu te acidentar, te encostar ou alguma coisa do tipo. Porque muitas vezes o cara diz que vai contribuir e acaba que nem paga o MEI dele, entende? E aí tu acaba trabalhando naquele regime. Tem vínculo empregatício. Não tem vínculo. Não tem vínculo. E isso eu trouxe da barbearia porque é onde isso mais acontece, seja na barbearia, seja no salão feminino. Se tu pegar uma manicure, eu desconheço alguma que tenha carteira assinada que seja, entendeu? Elas tudo trabalham desse jeito. Funcionária, no caso. São funcionárias que estão ali dentro do estabelecimento, trabalhando para aquele estabelecimento, para os clientes daquele estabelecimento e deixando parte do salário delas ali. Só que quando chega no final do mês, tu não tem aquela parte dos lucros. Porque, eu sou sócio da empresa. Beleza, tu é sócio, a gente é sócio, a gente faturou 100 mil no mês, 50 teu, 50 mil. A gente vai tirar o que teve de encargos ali, de água, luz, isso e aquilo que a gente tem que pagar. O que sobrou a gente vai dividir. Isso, eu entendo isso como uma sociedade, se a gente for sócio. Agora, no momento que tu é o proprietário e eu trabalho dentro do teu estabelecimento, eu tenho uma parte do corte, chegando no final do mês, o lucro é todo teu. Eu ganhei aquela parte do corte que eu fiz, mas eu trabalhei o mês inteiro para ti. Entende? Eu fui um CLT normal, só que a única diferença é que eu tenho meu MEI... Um CLT mais pejotizado. Um CLT pejotizado, e é o que acontece, não só na barbearia, mas em muitos restaurantes também isso acontece. Em todo o setor, essa pejotização, ela está atrasando o pessoal, e o jovem acha que isso é show de bola, acha que isso é normal, ou então o jovem prefere, às vezes, pegar uma bike, porque ele acaba que não é valorizado dentro do local de trabalho. Vou pegar uma bike e vou sair para fazer iFood na rua, porque eu ganho melhor no iFood na rua. E aí, às vezes, o empregador, o patrão, ele diz, tá difícil de contratar, a gente não consegue contratar, os caras não param. Valoriza o cara, velho. Valoriza o cara para te ver se o cara não vai ficar, dá um salário digno pro cara, dá um direito legal pro cara, dá uma alimentação pro cara. Cara, quando quer mão de obra especializada, paga por ela. Tem restaurantes na cidade. Imagina tu trabalhar num restaurante o dia inteiro e tu não ter direito a uma alimentação.
Às vezes a gente pode ter acabado de comer, chegou da rua, acabou de comer, mas chega na casa da avó, da mãe, a avó tá fazendo aquele feijãozinho, vê só de tu sentir o cheiro não vai te abrir o apetite. Aí tu tá trabalhando num restaurante, fazendo comida o dia todo, e tu não tem direito a um... Cara, eu vi o Galo de Luta falando disso. Eu vi o Galo de Luta falando disso. E não é mentira, mano. A gente vê em outros lugares... Pegando comida com fome. E aí, às vezes, a gente acha assim... Trabalhando pro iFood. Isso acontece lá fora, isso acontece dentro da nossa cidade. Eu posso falar e tenho exemplos, eu não vou citar exemplos porque não é correto, mas a gente tem exemplos dentro da nossa cidade de trabalhador que trabalha 12 horas, escala 12 por 36, e o cara não tem um copo d'água no local de trabalho dele para ele pegar. Ele tem que trazer água de casa, ele tem que trazer alimentação de casa, ganhando um salário mínimo. Então, cara, isso não existe, mas existe isso dentro da nossa cidade, a gente não acredita. Às vezes, eu achava que era horrível. No meu local de trabalho, eu achava que era ruim. Quando eu entrei para o sindicato e comecei a conhecer o externo todo, eu vi que o meu era muito bom e tem gente que passa por dificuldade muito pior. Não era bom. 2 errados não faz um certo. Isso aí. 2 errados não faz um certo. Não é que o teu não era bom. O meu não era tão ruim. Não, mas era menos pior. Era menos pior, cara. Vou deixar que seja menos pior. Vini, a gente tem comentários aí, Vini? Temos. Pô, que legal. Valeu, obrigado. Tô saindo bem, não? Cara, tá saindo bem. Tô me ouvindo aqui também. Eu queria mandar um abraço, então, pra galera aqui, pro Kleber, que já mandou aqui um recadinho para nós. Ótimo programa que sirva para inspiração para outros sindicatos. Pix simbólico enviado. Valeu, Kleber. Pô, obrigado, seu Kleber. Show de bola. Aqui o Leonel Aires, meu amigão, assistindo. Aí, valeu, Leonel. Aqui temos também o comentário do Luciano Vaz. Ótimo programa, parabéns pelo diálogo. E mais um recadinho aqui do Leonel. Agora a gente estava falando sobre a pejotização, né? Isso. PJ é a escravidão moderna. Valeu, Leonel. É isso mesmo, Leonel. Exatamente, isso aí. Esse é o assunto. E a nossa briga é essa. É isso, gente. De comentários, estamos no momento que temos. Que legal, cara, que legal. Pô, isso é bom, cara. A interação com a gurizada também é show de bola. Estamos aí. Eu posso falar mais uma coisinha, não? Fica à vontade, meu irmão. Cara, eu tô muito feliz. Qual a tua idade, ô Lucas? Eu acabei de fazer 30 anos, agora dia 30 27. anos, cara. Assim, porque a gente já é burro velho, né? Já não cozinhamos na primeira 47, tô com 46. E a gente até já é meio jovem para essa luta. E, pô, ver o Lucas, né, com pouca idade já se interessando, indo para cima, indo atrás, isso me deixou muito feliz, cara. Muito feliz. Eu espero que a gente veja mais exemplos desse no futuro aí, que a gente possa trazer aqui também no nosso programa. Essa questão da... Desculpa o meu cotovelo que apareceu muito hoje. Essa questão da nossa juventude participar, não só do movimento sindical, mas do movimento como um todo, né? Eu acredito muito que ela vai fomentar e ajudar em questão de divulgação, que nem a gente estava conversando, de rede social, de trazer fomentar essa comunicação com o todo. Porque a juventude hoje, ele não quer pegar um livro para ler, ele quer pegar um videozinho curto no TikTok e passar aquele videozinho ali e absorver aquele conhecimento. Às vezes aquele conhecimento não é o certo. Então a gente precisa trazer essa juventude para dentro do movimento sindical. Dentro da nossa diretoria, eu acho que eu sou o segundo mais velho. Tem 2 senhoras que são mais velhas do que eu, né? Não são tão mais velhas do que eu, estão na faixa dos 40, mas são mais velhas do que eu. E depois é uma diretoria formada muito por juventude, né? A gente traz essa força junto com a gente, porque é uma categoria muito mais de mão de obra jovem. Sim. Então a gente tem que comunicar esse jovem, a gente tem que comunicar esse pessoal e conscientizar eles para trazer eles para o movimento e eles entender o local de classe que a gente está, a luta que a gente faz e nos ajudar nessa questão, nessa luta, nessa divulgação em todo, porque a maioria dos trabalhadores hoje está nos procurando pela rede social, porque vê alguma articulação, vê algum movimento nosso na rede social, né? Então, com a ajuda dessa juventude, a gente vai conseguir alcançar e trilhar voos bem mais altos e conquistar coisas bem mais dignas para nossa categoria e para todos os trabalhadores do que... legal, cara. Eu fico abismado, assim, porque,
eu acho que assim, ó, a gente acaba disputando consciência, a realidade, assim. E o que motiva a gente a tentar fazer um trabalho no sentido dos sindicatos em ação, por exemplo, é justamente a gente conseguir comunicar, conseguir trazer para a gurizada e para até mesmo os burro velhos, né, que a gente tem na pesca também. A pesca, ela tem envelhecido muito mal, né? Até um papo que a gente tinha que levar com a doutora gerontóloga Kátia Martins, nossa amiga também, que está sempre aí na atividade, e que é uma parceira em relação para falar sobre gerontologia. A gerontologia que estuda o envelhecimento. Indico ela para ti também. Para a gente falar, para que ela faça um trabalho com os sindicatos. A intenção, quando eu conversei com ela a primeira vez, era para que a gente conseguisse fazer um trabalho com os sindicatos, do envelhecimento daqueles caras que ainda estão... Eu fiz uns vídeos, até inclusive tem um senhor que trabalhou comigo, e eu tenho aqui no canal, tem na aba dos shorts ali, acho que é um vídeo horizontal, mas que está feito em formato vertical ali, onde a gente conversa e por exemplo, assim, ele está com 58 anos, tem doenças crônicas e ele não se vê mais com aquela mesma disposição que havia há anos atrás, claro. Sim, né? E a pesca é um trabalho que suga a gente, né? Eu tenho 46 anos, vou fazer 46 anos agora, mas eu estou todo estropiado. Cotovelo, pulso... Tudo. Trabalho muito braçal ainda. Trabalho braçal direto, né? Então, assim... E eu imagino as pessoas que têm essa vivência e envelhecem nisso com doenças crônicas. Por exemplo, ele tem problema de tireoide, ele tem problema de pressão alta, tem cardíaco, e tem que trabalhar, entende? Então tem uma luta. E a doutora Kátia Martins, ela tem essa premissa de estudar o envelhecimento. Então ela acaba estudando o envelhecimento, acompanhando e tentando fazer... Até tem alguns vídeos que ela fez parte ali, algumas lives, onde ali no canal parceiro aqui nosso, que é esse canal parceiro nosso, que é a Web Rádio Papareia ali também. A Rádio Papareia é parceira nossa, está sempre aqui com a gente. A gente só não está conseguindo transmitir ao vivo pela Papareia também, porque o nosso computador, se tu abrir 2 páginas nele, ele se encerra. Então a gente não pode fazer isso. Mas esse canal parceiro nosso ali, que é a Web Rádio Papareia, tem todo um negócio da saúde da alma, onde ela e a dona Carla Miende estão falando a respeito do envelhecer como um todo, né? Então tem uma playlist gigantesca ali falando sobre isso. E a gente queria trazer isso também para o âmbito laboral, do envelhecer no trabalho, como é que tem sido, para que isso acabe fazendo com que a gente consiga ter percepção de políticas públicas para aquele cara. Por exemplo, eu conversando com ela, a gente teve a ciência da importância que é a gente voltar uma briga que é da Confederação, também da Contimaf e também da Federação dos Trabalhadores de Transporte Aquaviário e Afim, que é a gente, como aquaviário, como pescador, se aposentar com 25 anos de contribuição. Entende? A importância que é isso para nós, porque a gente com 25 anos de contribuição, trabalhando nas condições que a gente trabalha, né, a gente, depois de 25 anos, a gente já está todo estropiado, velho, já não é mais a mesma coisa. O troço já começa a ficar ruim. E até um convite para todos os outros sindicalistas que tiverem aí, para a gente fazer uma mesa redonda com a dona Kátia, vamos conversar com ela, vamos falar a respeito de como que tem sido envelhecer na alimentação, envelhecer no turismo, envelhecer na hospitalidade, como é que tem sido envelhecer nos demais setores, né? Acho que é uma questão importante para a gente conversar. O que tu acha disso? Não, com certeza. Todo estudo, ele é bem-vindo, né? Porque todo estudo, ele ajuda nós a agregar e entender, porque hoje eu ainda me considero jovem com 30 anos, mas daqui a 25 já não vai ser mais. E aí o corpo já vai sentir, com certeza. Então a gente saber e criar formas da gente conseguir envelhecer, mas bem, e não perdendo o vínculo trabalhista, porque infelizmente hoje a gente vê muitos idosos não conseguindo se encaixar no mercado de trabalho. Não conseguem, né?
porque ou as empresas não querem, ou infelizmente acabaram que deixaram de estudar, porque não queriam mais estudar, e hoje tu vai botar um currículo... Minha esposa mesmo agora estava procurando emprego, e aí ela foi fazer uma entrevista para porteiro, ela tinha que ter um curso nível 10 de portaria. A gente nem sabia que isso existia. Mas ser ASP? Foi o que pediram para ela na entrevista. Caçarola, tem que ter um curso nível 10 em portaria. E aí, hoje, o trabalhador em escala 6x1, e a gente volta com o assunto, tem tempo para estudar? Não tem. Não tem, entende? Às vezes acaba que não tem, a pessoa a mulher mãe, aí trabalha, estuda, tem que se profissionalizar com uma escala 6x1. Infelizmente, acaba que não estuda. O mundo ele vai se atualizando, a tecnologia vai se atualizando, e mais para frente eles vão pedir mais estudo ainda, mais conhecimento, e acaba que na escala que a gente vive hoje, no regime que a gente vive hoje, a gente não consegue ter tempo para estudar. É difícil tu encontrar um jovem que consegue conciliar estudo, trabalho, lazer, e ainda está bem psicologicamente, entende? Uma das 4 pontas, tu não vai estar legal. Uma das... É verdade. E quem está fazendo as 4 pontas, tá a base... abraça pouco aperta, minha mãe diz isso. Vai estar a base de remédio, a base de outras coisas para conseguir tentar fazer tudo. É verdade. E a gente não consegue, infelizmente. Cara, queres deixar tuas considerações finais? Queres falar mais alguma coisa? Eu sei que tu tem horário, que tu tinha dito para nós que tu tinha que sair aí, né? Que às 8 tu tinha que estar em outro compromisso. O papo tá bom, eu acho que foi melhor do que eu esperava. Eu tava bem nervoso para participar, porque é a primeira vez e eu não sou um cara que sou muito de falar em público, eu tenho que perder esse meu medo de falar em público. Hoje a gente está em público online aí para todo mundo. Então, eu tenho esse medo de falar em público, esse receio, mas eu acho que até me saí bem, fiquei confortável aqui, vocês me deixaram super confortável, foi super bom. E fica o convite para o pessoal poder vir, participar também, ajudar na divulgação do Sindicatos em Ação. Eu acho que todo sindicalista que vir aqui, ou todo movimento que tiver aqui, ele vai ajudar na divulgação num todo, no coletivo todo, porque aquilo que a gente estava conversando, a luta de um sindicato é a luta de todos. É a luta da classe trabalhadora. A gente não fala a luta do sindicato, não, é a luta da classe trabalhadora como um todo. Então, fica o convite para todo mundo vir, participar, né, e ajudar quem puder, contribuir para a gente poder melhorar a estrutura e a gente vir aqui mais vezes e trazer mais boas notícias sobre o que a gente conquistou e o todo aí. Fica o meu agradecimento pelo convite. Agradecimento é nosso, meu irmão. Satisfação sempre de estar aqui, cara. A casa é tua. A primeira vez que eu vou... O Lauro Gouveia, ele que tem um programa todo dia, domingo de manhã, às 8 horas da manhã, vai lá assistir, vai na Web Rádio Papareia lá, que é o seguinte, tem lá o Tropeada de Canções. E o Lauro, ele tem uma... quando a gente fazia live lá, ele dizia uma coisa bem interessante pra gente, né? Olha, a primeira vez a gente convida, na segunda é só chegar. Entendeu? Então, assim, ó, fica à disposição. A primeira vez a gente convida, da segunda é só chegar. É só chegar aí e a casa é tua, mano. Chega aí, a hora que tiver alguma conquista, alguma coisa que tu... preciso comunicar isso para a gurizada lá. Chega aí. O Cacá, do Sindicato da Alimentação, ele sugeriu que nós fizéssemos uma mesa redonda, né? Aí a nossa mesa é meio oval, mas a gente poderia fazer. Por exemplo, estaria eu, tu, mais outro sindicato aqui falando a respeito de pautas comuns, a respeito principalmente da intersindical, que eu acho que hoje é o que mais nos está nos pegando. A gente precisa revitalizar isso de alguma forma, que acho que para muitos sindicatos que perderam muito das últimas reformas que a gente teve ali, principalmente, essa intersindical ela vai significar bastante, né? E temos caráter municipal, pô. Aí vai ficar um troço bem interessante. Mas é isso. Agradecer mais uma vez o escritório Lindemeyer com a cedência das cadeiras. Foram 3 cadeiras, 2 grandes e uma pequena para o Viner. Agora o Viner pode rodar, se ele quiser. Aí, nós temos rodando agora legal nas cadeiras, né? Então, a gente fica aí com essa gratidão aí, a gente está grato aqui por trazer o Lucas, por trazer todos que vieram aqui, contribuíram de certa forma e foi bem interessante. Muito obrigado. Mais uma coisa que eu ia me esquecendo. Não deixa eu me esquecer, Vini. Ali vai ficar na descrição desse vídeo o link. O link vai ter um link ali que vai mostrar qual é o nosso objetivo.
O nosso objetivo está lá no Mercado Livre, é aquele computador ali, que aquele computador vai atender às demandas que a gente tem para fazer essa dinâmica. Principalmente na hora de trocar a tela, na hora de fazer esses negócios, para a gente poder, para dar mais trabalho para o Vini, na realidade. Então, assim, ó, aquela é o nosso objetivo. O Pix é esse que está aí na tela, vai ficar lá também, na parte de baixo, né? Também vai ficar ali. Vai ficar as redes sociais também de quem nos acompanha, inclusive do Anderson Nunes, que foi o vídeo que eu trouxe do Anderson Nunes, foi o primeiro vídeo que nós tivemos haters. Tem hater lá, cara, e isso daí é muito bom para nós, isso dá engajamento. Então, o Anderson Nunes também, que é o próximo convidado. Sexta-feira que vem, a gente vai estar trazendo aqui também o pessoal da Carcinicultura, porque os Sindicatos em Ação, ele tem essa premissa de trazer sindicalistas, de trazer movimentos sociais, de trazer políticos, né? Se quem quiser, a casa é sua, só chegar. Né? Então, assim, e também tem esse lance da gente fazer com que esse pessoal que está da FURG, por exemplo, ali, né, no negócio da EMA lá, o pessoal que está trabalhando com carcinicultura, eles vão vir aqui e vão explicar de forma detalhada para aquele pequeno produtor da agricultura familiar que queira montar ali a sua fazendinha de camarão, né, e ter dentro da sua propriedade aquele negócio. Então, falar de forma franca, de forma objetiva, sem aquele negócio de academia, assim, aqueles negócios muito chatos, assim, não. Ele vem vir conversar de fato, né, e também, posteriormente, a gente vai ter também o Daniel do Senar, tem um monte de gente agendada, um monte de gente legal aí. As sextas-feiras prometem ser um programa bem legal aí, junto com os Sindicatos em Ação. Um abraço, gente, muito obrigado. Valeu, Vini! Valeu! Valeu!